Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o João Vitor, estou novamente aqui no nosso podcast, o podcast do Ciência da Bola, e hoje, nosso episódio 160 com um convidado muito especial, que atualmente está fazendo uma bela campanha no futebol brasileiro, à frente aí da preparação física da equipe do Botafogo. Então hoje a gente vai falar sobre preparação física. Se você está ouvindo a gente aí no Spotify, já deixa o seu like. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa o like também. Se você trabalha com preparação física ou é estudante de educação física, esse episódio é especial para você. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, neste episódio, Thiago Lopes, preparador físico formado em educação física pela Universidade de Maia. Ele começou a trajetória no futebol na base da equipe do Braga em 2018, depois ele foi efetivado na equipe principal e agora no Brasil, à frente aí da preparação física da equipe do Botafogo, na comissão técnica do treinador Arthur Jorge. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo certo, João. Olha, primeiro deixa-me agradecer pelo convite. É sempre um prazer estarmos aqui a partilhar ah, experiências e, acima de tudo, alguns conhecimentos sobre o futebol e sobre aqui a prática desportiva, principalmente no Brasil, em que a preparação física é realmente muito importante, porque acho que é aquilo que nos dá longevidade num campeonato tão denso e tão extenso. Portanto, fica o meu agradecimento. Valeu, Thiago. Agenda cheia, agenda corrida, o calendário, que a gente está gravando aqui em novembro, e a gente conseguiu encaixar aqui dentro da agenda do Thiago, devido às várias competições, as finais, né? A final que o Botafogo está na Libertadores e também as finais aí do Brasileirão. Estamos no episódio remoto de casa, então quem está ouvindo, assistindo, não se preocupe aí com os barulhos aqui de obras no prédio, mas acredito que vai ser bem legal aqui nosso papo de hoje. Thiago, muitas dúvidas dos profissionais que nos acompanham aqui no Ciência da Bola em relação à preparação física é na organização do trabalho, o modelo de jogo do treinador, o quanto que isso é importante para o trabalho físico também. Eu queria que você falasse um pouco desse quase um ano aqui no Brasil, né, nessa temporada Uhum. com o Arthur Jorge. O que você está percebendo de diferenças em relação ao trabalho físico, em relação a Portugal e aqui no Brasil? Ok. Olha, primeiramente há aqui uma questão que eu acho que é muito importante, que é. E eu, neste caso, como preparador físico da staff técnico do Mister, eu acho que tem que haver aqui um grande entendimento do modelo de jogo da equipa técnica, porque a partir daí, no nosso entendimento, funciona todo o resto. Ou seja, hum, a parte física, e nós não conseguimos, na nossa visão, dissociar uma coisa da outra. Ou seja, não conseguimos dissociar a parte tática, da parte técnica, ou da parte física, da parte psicológica. Nós vemos o treino como um momento de envolvência de todas as partes. Obviamente que há momentos em que tu tens que ter algum trabalho físico analítico separado daquilo que é o resto, porque há condições físicas e capacidades físicas que assim o exigem, mas a verdade é que eu acho que é importante teres um entendimento muito forte do modelo de jogo, porque a partir daí vais conseguir entender o que é realmente efetivamente necessário tu conseguires trabalhar para melhorar os teus jogadores, para fazer sempre um trabalho em concordância uma coisa com a outra. A nossa forma de trabalhar não mudou, assim, de uma forma muito grande. A forma como nós trabalhávamos em Braga é muito semelhante à forma como trabalhamos aqui, na nossa metodologia. Tenho aqui algumas coisas, algumas questões que nós temos que adaptar, fruto, efetivamente, do calendário. Em Braga, por exemplo, nós conseguimos ter muitas mais semanas padrão, ou seja, um jogo só de semana a semana, onde tu tinhas mais tempo para trabalhar, conseguias efetivamente trabalhar todas as capacidades físicas ou quase todas durante a semana. Aqui, tendo em conta a quantidade de jogos que tens diretamente que aqui alterar um bocadinho o teu planeamento, ou seja, há momentos em que tu tens que dar prevalência a umas capacidades em prol das outras, porque achas que são mais importantes. A verdade é que eu acho que os jogadores que jogam sempre mais tempo têm menos necessidade, de estímulo físico, de serem mais estimulados, porque a verdade é que o jogo dá-lhes tudo aquilo que eles precisam, ou quase tudo, não é? Obviamente que depois tens de ter aqui alguma gestão também nesta equipa que joga, tens que lhe dar ali, sempre que possível, os estímulos que achas necessário. Em contrapartida, os atletas que infelizmente jogam menos, aí o planeamento tem que ser diferente, porque eles têm que ter um planeamento e um estímulo que os tenha e que os mantenha aptos, para poderem vir a jogar. Ou
seja, na eventualidade de acontecer alguma coisa, ou simplesmente só uma mudança, ter os jogadores sempre preparados e que consigam dar resposta. Eu acho que aqui a grande questão e a grande diferença entre Braga e o Brasil, e aquilo que se fala muito, é realmente o calendário competitivo. Muda pouco na nossa forma de ver e na nossa forma de treinar aquilo que nós achamos que é importante. Fazemos é uma gestão ligeiramente diferente em termos de planeamento. Muitas vezes tens menos sessões de espaços reduzidos, por exemplo, porque eventualmente o tempo também não permite. Mas acho que é um bocadinho muito por aí. Quem joga mais tem menos necessidades, quem joga menos também tem que ter treino um bocadinho mais forte. É uma discussão muito grande que a gente tem aqui no canal, com outros convidados também, Thiago, é sobre o calendário. E você Uhum, citou o calendário brasileiro, que é diferente do calendário europeu, principalmente essa quantidade de jogos, e acaba que o Brasil também é um país muito grande, onde as viagens são uhum, longas, e o Botafogo, por exemplo, está disputando uma competição internacional. Então, diversos momentos enfrentando times de fora do Brasil, então aumentando ainda mais as viagens. Acaba que é um momento de recuperação. Você disse que o jogo ele já promove o que o jogador precisa em relação física, né? uhum, Então acaba que o uhum, trabalho com esses atletas do grupo principal, que é o que mais joga, é mesmo recuperação, enquanto o grupo dos que menos atua, ou seja, o G2 ou o G3, uhum. seria já um trabalho separado. Como que isso é feito na organização do trabalho com toda a comissão técnica? Nós felizmente temos aqui e o Botafogo promove e temos essa vantagem que é o facto de termos voos fretados, que nos ajuda muito e que nos retira muito tempo, muitas das vezes a fazer escalas, perdes menos tempo no aeroporto, ou seja, por si só, vejo muito mais confortável também, que é uma coisa boa, que também ajuda, tanto na viagem para jogar como na viagem de regresso. Ou seja, para mim é uma vantagem logo muito grande. Depois, a partir daí, tentamos promover, e nós, como equipa técnica, temos muito essa preocupação. Nós temos os pilares principais da recuperação, que é o sono e a alimentação. Depois temos todos os outros que são acessórios, mas tentamos garantir sempre pelo menos estes dois. E quanto a esta questão, às vezes viagens em que chegas um bocadinho mais tarde, ah, tentamos aqui, ou muitas vezes mesmo jogos em casa, quando terminam muito tarde, tentamos fundamentalmente garantir noites de sono reestruturantes e recuperadoras. Ou seja, tentar dar-lhes tempo para que eles possam efetivamente dormir, descansar, que é o mais importante, que se alimentem bem. Nós felizmente também temos um bom departamento de nutrição no clube, que favorece grandes condições aos jogadores, e um grande suporte nesta questão da alimentação, porque vemos isso como um pilar base para a recuperação. E depois, eventualmente, nas sessões de treino, tentarmos ter aqui muita gestão. Temos também um departamento médico muito, muito especializado nas questões de recuperação, sempre com muita atenção a esta questão, seja com botas de compressão, seja com massagens, seja com os banhos, imersão em água fria, seja o contraste, ou seja, há aqui um controlo muito grande no que toca à recuperação. A verdade é para nós os principais, efetivamente, são o sono e a recuperação. São aqueles que nós sabemos perfeitamente que têm maior impacto na recuperação do atleta e, portanto, são aqueles em que nós damos muito mais ênfase em relação aos outros. A verdade é esta. Recentemente, estava até pesquisando um pouco aqui, em relação como que é o trabalho do Arthur Jorge, com a Uhum, comissão, você, os analistas. É um trabalho de sucesso, quero já até parabenizar pela excelente atuação que o Botafogo vem desempenhando em campo, com atletas inclusive sendo selecionados para a seleção brasileira, sendo destaque, e caminhando aí para títulos. A gente está gravando em novembro, né, tomara que quem uhum. estiver ouvindo depois, o Botafogo aí tenha conquistado É, títulos merecidos aí, como a gente vem acompanhando. Eh, Aqui no Brasil, há em certos momentos uma resistência com a vinda de treinadores estrangeiros. Isso há alguns uhum, anos atrás. Hoje já está mais em evidência esse trabalho e trabalho de sucesso, não só com o treinador, mas a equipe técnica, o staff português chegando ao Brasil. E está sendo assim, a gente está conseguindo perceber que atletas estão conseguindo se adaptar ao formato de trabalho de profissionais portugueses. Quando você chegou ao Brasil, você sentiu dificuldades em relação
ao tratamento mesmo do dia a dia com os jogadores, no dia a dia de treinamento, tá? Para que a gente possa entender um pouco mais esse intercâmbio de profissionais Uhum. portugueses ou até mesmo de outros países com atletas brasileiros, no sentido mesmo do dia a dia de trabalho. Você citou alguns pontos em relação ao calendário, mas o dia a dia mesmo, a exigência do treino, o quanto é que os jogadores se dedicam e aceitam e até dialogam com vocês aí do dia a dia na comissão técnica. Hum. Olha, felizmente, e foi um início muito bom para nós, porque nós fomos efetivamente muito bem recebidos no clube, tanto pelo staff como pelos jogadores foram muito receptivos a nós. E isso acho que para nós foi uma grande motivação, ou seja, nós já vínhamos motivados e chegamos aqui e fomos tão bem recebidos, acho que nos ajudou ainda mais, no processo. Depois a parte boa é que felizmente também tínhamos alguns jogadores no plantel que já tinham estado efetivamente ou em Portugal, ou na Europa, já tinham sido também treinados por alguns treinadores portugueses. Eu tinha a questão também passada do Mister Luís e do Mister Bruno, que tinham estado cá precisamente também no Botafogo. Portanto, acho que isso acabou por facilitar um bocadinho a adaptação ao nosso processo. Um, o treinador português ultimamente, e felizmente, né, tem estado muito bem cotado a nível mundial. A verdade é essa, com bons trabalhos de sucesso, mesmo aqui no Brasil. Temos tido bons exemplos de sucesso. E acho que tudo isso acaba por ajudar um bocadinho, na adaptação e na aceitação um bocadinho das ideias. Outra questão foi, que nós chegamos, tivemos um começo um bocadinho mais atribulado, mas depois acabámos por encaminhar e acaba por também os jogadores terem comprado bastante a ideia da nossa equipa técnica, equipamento mista, e isso ajuda também essa onda de pensamento positivo, essa onda positiva, os resultados positivos, acabam por também tudo fazer parte e tudo ajudar neste processo de aceitação, hum, do trabalho. Depois outra questão, eu fiquei extremamente agradado quando cheguei, porque vi que os nossos jogadores, e falo dos nossos porque não conheço outro contexto, acabam por me perceber que são muito trabalhadores, dedicam-se muito ao treino, dedicam-se muito à sua condição física, gostam de trabalhar, têm gosto pelo trabalho, gostam de treinos intensos, ou seja, não tiram o pé, não desaceleram. E isso para nós, como treinadores, é uma questão muito importante, é muito motivante treinar jogadores que se dedicam ao máximo. E depois esta questão, ou seja, tudo isto ajuda, porque uns puxam pelos outros, porque todos temos dias maus. E às vezes podemos ter um atleta com um dia menos bom, que as coisas não estejam a ser tão bem. A verdade é que o próprio grupo ajuda muito, puxa muito uns pelos outros e não deixa o treino cair. O treino tem sempre muita intensidade. São agressivos no bom sentido, não é? São muito agressivos no bom sentido e isso nota-se. E depois dedicam-se muito bem. Ou seja, e para nós, recém-chegados, ter esta recepção com este nível de empenho, com este nível de trabalho, ajuda muito, ajuda muito. Estamos no episódio 160 do podcast Ciência da Bola, conversando com o Thiago Lopes, preparador físico da equipe do Botafogo. Falamos aqui já sobre os desafios, a chegada do Thiago no Brasil, a adaptação, um pouco de como que é enfrentar esse calendário congestionado que temos aqui no Brasil. Mais importante também, Thiago, até a gente falar um pouco do como que o treinamento físico mudou a forma do Botafogo jogar nessa temporada. Inclusive uma matéria no GE, uma matéria de abril, né, do Globo Esporte, depois o pessoal pode consultar, onde fala que o Botafogo tinha déficit físico. Isso foi uma das falas do mister, né, do Arthur Jorge, e não sei se também foi uma tendência ali do Uhum, jornalista também de trazer esse contexto, mas uma das falas na matéria diz que atividade com força no aquecimento e agilidade e pensamento rápido nos treinamentos técnicos táticos. Isso que foi implementado quando vocês chegaram à equipe do Botafogo com treinos curtos, mas intensos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, já que dentro do contexto nosso aqui temos pouco tempo de treinamento, né, no Brasil, mais uhum, recuperação, mas quando há a possibilidade de ter o treinamento, é dessa forma mesmo? Atividades uhum. curtas, intensas e tudo ali com bola, como que isso mudou também a forma do Botafogo jogar? Eu acho que aqui e na nossa forma de treinar, como equipa técnica, nós privilegiamos muito essa questão. Muito treino dinâmico, muita intensidade no treino, e quando digo intensidade, temos intervalos com pouco tempo de recuperação,
tentamos jogar a frequência cardíaca lá para cima, seja em espaços reduzidos, espaços curtos, ou seja, todo o tempo do treino nós aproveitamos que seja e queremos que seja sempre em alta intensidade. E depois daqui a alta intensidade tem vários parâmetros, né? Mas nós, e acho que fundamentalmente foi isso que aconteceu, tentamos implementar a nossa ideia, que a nossa ideia é assim mesmo, é ritmo alto, sermos agressivos e muito intensos, e isso gradualmente foi encaixando, ou seja, encaixando a ideia de jogo e o modelo, juntamente com esta capacidade de tomada de decisão, esta capacidade física, de decidir rápido, muitas vezes em espaços curtos ou espaços um bocadinho maiores, acabou por ajudar e por melhorar um bocadinho a qualidade e a performance da equipa. E é muito esta forma que nós vemos o treino. Ou seja, nós tentamos preparar os jogadores para o jogo e tentamos que o treino seja o mais completo possível. Ou seja, nós sabemos que o mais completo é sempre o jogo, mas tentamos que o treino seja sempre muito completo. Completo em estímulos, completo hum, em intensidade. E fundamentalmente foi isso que nós alteramos ou que implementamos, até porque não temos grande conhecimento de anteriormente, até porque estava lá o Mister Fábio e cada um tem a sua forma de treinar. A nossa forma é um bocadinho mais, agressiva, entre aspas, porque a verdade é que é muito intenso. Tentamos também depois ter uma atenção muito grande naquilo que é a nossa prevenção de lesões e gestão de carga, sempre individualmente, que eu acho que depois isto também ajuda ao longo do ano a que os jogadores estejam sempre, melhores, porque continuamente conseguem treinar sempre certo, conseguem jogar, e isto foi uma coisa que também fomos melhorando ao nível da época. A verdade é que, o nosso modelo de treino passa um bocadinho por isso, passa muito por isso até, espaços, curtos, intermédios ou grandes, aquilo que nós acharmos que é necessário, mas sempre com intensidade muito alta. Depois essa intensidade acaba por passar para o jogo. E é sempre esse muito o nosso foco, essa manutenção da intensidade. E como temos tanto pouco tempo a treinar, também não podemos dar grandes cargas, a intensidade acaba por ser um bom barómetro e de preparação para o jogo. E essa organização de trabalho passa muito também com o estilo de jogo que o Arthur Jorge gosta. Uhum. Esse link entre preparação física, modelação tática, é conversado entre todos, todo treinamento físico é pensado também no modelo de jogo do Arthur Uhum. Jorge. Como que isso funciona no dia a dia? Normalmente a nossa preparação é sempre muito em função, ou seja, tudo o que é trabalho físico é sempre, ou tenta sempre ir de encontro àquilo que vai acontecer no restante do treino. Normalmente nós começamos um treino com uma ativação física, uma preparação, um trabalho um bocadinho mais intenso, um trabalho mais específico, de preparação física, seja ele com ou sem bola, na tentativa desse trabalho dar sempre seguimento, àquilo que vai acontecer a seguir. Ou seja, o dia é sempre planeado, de uma forma a entrar sempre na mesma linha, sempre na mesma numa forma progressiva, seja ele de espaço, de estímulo ou de intensidade. É tudo meticulosamente muito preparado, ou seja, estamos todos, muito bem identificados com aquilo que queremos durante o treino, com aquilo que vai ser pensado e normalmente a nossa, tanto a parte física como a parte do treino técnico-tático está sempre muito bem enquadrado. Na nossa visão, nós achamos que equipas que jogam bem estão sempre melhores preparadas fisicamente e, portanto, a qualidade de jogo acho que acima de tudo vai de encontro, à capacidade física. Se nós estivermos bem com bola ou sem a bola, se nós estivermos a jogar bem, fisicamente vamos estar bem. E isto ajuda-nos muito a pensar no treino e a pensar no jogo, mas é tudo pensado de uma forma muito organizada e planeada, ao longo da semana e do próprio dia. Ou seja, sempre de uma forma muito crescente. Começamos com os times mais pequenos, coisas que depois vão evoluindo para coisas maiores, seja de espaço, seja de aspectos técnicos, e depois vamos sempre crescendo ao longo do treino, sempre aumentando, sempre em crescente. É uma característica de vocês, desde ainda do Braga, é ter esse link mesmo, né, todo o trabalho físico Uhum, linkado com o que é pensado taticamente e também ajustado com as características dos atletas. O Botafogo a gente sabe que tem um elenco muito qualificado, também um elenco com vários jovens também atuando, e é um elenco que proporciona, isso, esse trabalho que vocês desenvolvem. Inclusive, foi bem citado por você, porque a percepção que muitas
muitas pessoas têm, principalmente a grande mídia, quando leva essas informações para torcedores, é de que o trabalho que vem de outros países não é bem aceito pelos atletas, às vezes pela dinâmica do trabalho, às vezes pela organização e até pela conversa, né? Há muito isso. Uhum. O jogador brasileiro não conversa muito com os treinadores. E o que você disse é totalmente ao contrário. É um grupo que conversa bastante, que está disposto também a se desenvolver e a ter treinos intensos, né? Isso também mostra o diferencial do quanto que, quando a gente conversa com profissionais como você, que estão no dia a dia, a gente consegue perceber que o que é feito no trabalho do Botafogo reflete justamente nos resultados. E aí, Thiago, eu queria também entender um pouco da ciência, o quanto que a ciência na sua vida profissional, contribui para o sucesso do seu trabalho, já que o nosso canal Ciência da Bola, a gente tenta trazer um pouco de Uhum. ciência do treinamento. Você é formado em Educação Física, na Universidade da Uhum. Portugal. Desde sempre você quis trabalhar com o futebol? Como que se deu a Educação Física e a ciência da sua carreira? Ok. Então, começando mesmo pelo início. O meu desporto, da adolescência nunca foi futebol. Eu fui atleta de ginástica acrobática e trampolins durante muitos anos. A verdade é que sempre tive paixão por futebol, sempre acompanhei futebol de perto. Depois acabei por ingressar na faculdade por desporto. Inicialmente tinha pouca ideia daquilo que eu queria para o meu futuro dentro do desporto, não estava ainda um pouquinho indeciso. A verdade é que depois no último ano de faculdade acabei por ter uma disciplina de treino, com um professor que ainda hoje acho que é muito qualificado, ou seja, muito baseado também na ciência, e acabou por me fazer um bocadinho repensar na minha escolha e acabei por ingressar no mestrado, depois especialização em treino desportivo, de alto rendimento. Formei-me principalmente na questão da preparação física, que era uma área que eu gostava muito. Muito para mim fruto do meu background como ginasta, como ginástica acrobática ou trampolins, que pode parecer que não, mas é muito exigente fisicamente. E acabei por juntar um bocadinho das coisas e acabei por ingressar no futebol. Terminando a mestrado, acabei por entrar depois em Braga, na formação, na base. Acabei por ir para a segunda equipa e depois daí, com o Mister Artur Jorge, fui para a equipa principal. A verdade é que o nosso trabalho com preparação física tem que estar sempre alinhado muito com aquilo que é a evidência científica e nós temos que ter essa consciência. Hum, não digo todo, mas a maioria do nosso trabalho, principalmente da parte física, tem que ter sempre uma base muito sólida daquilo que é a ciência. Tentamos sempre ter tudo cientificamente bem estudado, aquilo que nós procuramos, e depois tentamos sempre atualizar dentro daquilo que é possível, de novas aplicações, novas estratégias dentro da própria ciência com resultados aprovados, eh, principalmente, se for possível, dentro do futebol em geral, competitivo, um grande contexto competitivo, futebol profissional, hum, de maneiras que eu acho que é super importante nós mantermos essa atualização, sempre que possível, porque a verdade é que vão sempre surgindo ou novos equipamentos ou novas estratégias, novas ideias e temos que nos manter sempre atualizados. Acho que é uma questão muito, muito importante, porque a verdade é que hoje nós olhamos para a preparação física de uma forma bem diferente daquilo que olhávamos há 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Vemos isto de uma forma muito, muito diferente. Nós pensamos que a preparação física tem que ser feita maioritariamente com bola. Há 10 ou 15 anos atrás, se calhar, provavelmente pensavam de uma forma diferente. E isto foi tudo evoluindo muito com a ciência. Portanto, eu acho que é de extrema importância nós mantermos sempre atualizados daquilo que mais recente sai. Bem curioso a sua carreira, né, não sabia Uhum, que você é atleta de ginástica acrobática uhum, e está hoje atuando com futebol. Isso mostra que quando a gente busca formações, busca especializações dentro de uma modalidade, não necessariamente a gente precisa ter vivenciado aquilo profissionalmente, mas entender as nuances daquela uhum. necessidade, a especificidade, principalmente, do esporte, da modalidade, para continuar ali desenvolvendo um bom trabalho. E hoje em dia você, acredito que esteja sempre em atualização, buscando informações e queria que você trouxesse dicas de como que você se atualiza, mesmo atuando com um calendário repleto de jogos, viagens, como que você estuda, mantém a sua atualização profissional, até para dar essas dicas para profissionais que estão hoje atuando em clubes ou futuros profissionais que hoje estão estudando e querem seguir a carreira como você.
Eu acho que uma coisa muito importante é nós termos sempre uma opinião muito crítica e estamos sempre a pensar realmente no que é que podemos fazer de diferente. E a partir daí começar a lançar as questões na nossa cabeça para depois tentar procurar. Muitas vezes pode não haver resposta, a verdade é essa, mas tentarmos sempre ter um pensamento crítico sobre o treino. O que é que podemos fazer de diferente, o que é que podemos melhorar? E a partir daí tentar procurar alguma base científica, sobre isso. Outra questão que eu também gosto muito, há alguns fóruns, alguns congressos, especificamente de preparação física, eu gosto muito de participar, porque a verdade é que tem muitos profissionais, qualificados, que trazem essas questões para a prática, que aplicam, que desenvolvem resultados e a partir daí nós podemos eventualmente também ter uma perspectiva diferente, sobre aquilo que pode ou não funcionar dentro do nosso contexto. E acho que isso é uma forma também, muito boa de nós retirarmos conhecimento, para além do conhecimento que eles estão-nos a passar, consegues também criar algum network, o que neste mundo também é muito importante. A partilha de ideias, o que é que funciona num contexto que poderá eventualmente funcionar no meu e vice-versa, ou que até eventualmente pode não funcionar, mas que temos esta partilha de ideias e esta troca de opiniões. E eu acho que isto, principalmente, é uma fonte e uma forma muito, muito boa de nós evoluirmos. Acho que esta questão contínua de partilha de opinião e na busca sempre de um bocadinho mais de conhecimento, porque não podemos parar, são estratégias muito importantes. Porque efetivamente este conhecimento vai estar, mais ligado a questões científicas, quando vamos a congressos, tudo muito cientificamente provado e testado, e depois cabe-nos a nós, analisar, avaliar se realmente são estratégias ou não que possam funcionar no nosso contexto. E a partir daqui tomamos essa decisão, aplicamos, eventualmente vamos perceber se resulta ou se não resulta, porque eu acho que isto também é muito às vezes de alguma tentativa e erro, e, e tento partilhar sempre que possível resultados com outras pessoas amigas, outros profissionais com quem nos tínhamos cruzado e tentar sempre ter uma partilha muito boa de informação. E acho que isto é uma forma interessante, é uma forma lúdica também de nós conseguirmos evoluir e estar sempre na linha da frente, sempre na linha da frente. E isso também é importante compartilhar o conhecimento. Você está aqui com a gente compartilhando, um pouco do que você faz no dia a dia, informações do clube, inclusive autorizado, né, pelo Botafogo, ou seja, mostra que no futebol, mais equipes como o Botafogo possam proporcionar com que profissionais como você possam compartilhar o que faz no dia a dia, porque isso aqui não basta também muitos artigos, muitos livros, sendo que a gente não conseguir entender o que é feito no alto nível, na prática. Então, Uhum. muito bom esse compartilhamento de conhecimento que você está aqui nesse canal, falando um pouco da ciência da bola. Para a gente caminhar um pouco para o final, não deixar de falar de um assunto que também é muito procurado e muito buscado aqui no Ciência da Bola, que é sobre controle de carga de treinamento e também sobre treinamento de força no alto nível. Primeiro, sobre o controle Uhum. de carga, acho que é interessante citar, já que a gente vem falando aí sobre jogos, viagens, calendário, recuperação de atletas. Hoje, o que você utiliza para controlar a carga de treinamento, de jogos, alguma tecnologia avançada, além do GPS? Como que esse trabalho é feito? Ok. Nós, pelo menos no Botafogo, temos 2 formas diferentes de olhar para a carga, né? Temos a questão da carga interna, a questão da carga externa, e neste caso a questão da carga interna nós utilizamos muito, na carga externa utilizamos muito o GPS, é maioritariamente a nossa ferramenta. Temos depois outras questões como a carga interna que podemos usar, através dos questionários, TSE, por aí fora, que nós utilizamos muito. A verdade é que maioritariamente, olhamos muito para a questão do volume e da carga externa, muito o relatório de GPS, eu no meu caso, e tentamos manter, ou seja, a partir do momento em que nós chegamos, tentamos elevar a equipa até um padrão de carga que nós achamos que é o mais acertado, que é o correto. E a partir daí, de uma forma crónica, tentamos manter sempre este padrão de carga sempre equilibrado. Tentamos, através de várias estratégias, seja ela de distância percorrida, seja ela de alta intensidade, distâncias em alta intensidade, acelerações ou desacelerações. Temos aqui, eu diria, 6, 7 parâmetros onde nós olhamos, eu olho e o nosso departamento olha de uma forma mais atenta. E a partir daí tentamos manter todos estes valores de uma forma crónica, sempre padrão. Tentamos equilibrar para não haver aqui grandes discrepâncias de carga, então tentamos manter sempre isto alinhado, até porque nós sabemos, que isso nos favorece na questão da prevenção de lesões.
Depois temos outras questões, como marcadores bioquímicos, podemos controlar, mas isto tem mais a ver com a questão do desgaste ou o cansaço para ir para o jogo, que nós também utilizamos de uma forma muito intensa, muito atenta também, que nos ajuda muitas vezes a tomar decisões, a fazer algum tipo de gestão, dentro da própria semana de trabalho. Acima de tudo, o que nós temos um olhar muito atento é esta questão da carga externa. Tentamos sempre promover e estimular da forma que achamos melhor e tentamos manter sempre aqueles níveis sempre controlados. Muitas vezes não é possível, às vezes por uma questão de um jogo, hum, mais intenso, ou uma semana às vezes um bocadinho maior, e que às vezes nós temos também alguma dificuldade em controlar, porque também queremos treinar quando não é possível e quando temos algum tempo queremos treinar, tentamos manter sempre aqui isto muito, muito equilibrado, que eu acho que nos tem favorecido, verdade. E neste episódio eu quero convidar a você a acompanhar e entender um pouco mais sobre o trabalho e a ferramenta Playmaker. Essa ferramenta é o único dispositivo de rastreamento usado nos pés, tanto no futebol quanto no futsal. E além disso, permite coletar aí vários dados técnicos e de desempenho físico exclusivos em tempo real para maximizar o desenvolvimento do jogador, otimizar o estilo de jogo e reduzir o risco de lesões. É uma ferramenta bem interessante, tanto atletas, profissionais do futebol, do futsal e até preparadores físicos. Inclusive, tem um QR Code aqui para que você possa escanear e entender um pouco mais como é feito o trabalho. Aqui abaixo, também na descrição, tem um link para você entrar em contato com os embaixadores da Playmaker aqui no Brasil e conseguir o cupom de desconto especial para adquirir tanto para o seu atleta quanto para a sua equipe. Entre em contato com o embaixador da Playmaker aqui no Brasil e obtenha um cupom de desconto especial. Treinamento de força. Como que é feito? Se usa máquinas no dia a dia, treinamento na sala de ginástica, né, ou na academia, Uhum, como é dito, ou se o treinamento é também feito em campo. Quando a gente fala em força no treinamento, não necessariamente a gente está falando de forças, em máquinas, né, talvez pode ser um treinamento de uhum, força, onde você aplica ali a força específica dentro de campo. Mas como que é feito? Há essa junção ou há essa uhum. separação? Não, nós temos muito essa divisão, ou seja, fazemos trabalho de força tanto dentro da academia, como eventualmente fazemos dentro do campo. E normalmente coincide sempre em dias, específicos. Ou seja, também tentamos, para além da nossa ativação em campo, ser, uma preparação para aquilo que vai acontecer depois no resto do treino, tentamos também que o treino da academia seja enquadrado com aquilo que vai acontecer na ativação do campo. Ou seja, tentarmos fazer aqui um trabalho sempre super integrado. É evidente que o G1, a equipa que joga menos, tem menos possibilidade de fazer trabalho de força máxima, porque a verdade é que o calendário também não o permite. Fazemos outro tipo de força, às vezes uma força um bocadinho mais explosiva, uma potência, e então tentamos, sempre que seja feito, seja qual delas das forças, tentamos sempre que o trabalho da academia seja sempre integrado com aquilo que vai acontecer no campo. E isso tem sido uma forma muito boa que nós temos conseguido realizar o trabalho. A verdade é que temos também 2 profissionais na academia, muito bons e muito especializados nesta área, que me tiram também alguma preocupação desta matéria, porque entregas todo o trabalho, específico da academia e que a mim já me deixa mais preparado e mais, focado na questão de campo. E a questão é que no nosso entender, o trabalho de força é muito importante, tendo em conta a longevidade e a competitividade do campeonato. Tentar manter níveis de força sempre altos, sempre jogadores preparados e tentamos e temos uma grande preocupação sempre em estimulá-los dentro na academia e mesmo em fora no campo. Muitas vezes, seja ela com estímulos um bocadinho mais pequenos ou estímulos maiores, vamos tendo depois também essa gestão, dependendo do calendário, mas temos muita preocupação em que eles cumpram e que eles façam sempre que possível. E isto é um foco muito grande da nossa parte, do nosso departamento. Estamos com o Thiago Lopes, preparador físico da equipe do Botafogo. Um assunto bem legal aqui. A gente está conversando sobre todo o cenário de atuação profissional do Thiago nessa temporada, juntamente com a comissão técnica de Arthur Jorge. Então, se você está assistindo aqui pelo YouTube, deixa o seu like. Se estiver gostando do nosso bate-papo, deixa também seu comentário. Quem chegou pela primeira vez, importante se inscrever para acompanhar outros episódios também. Quem está ouvindo a gente aí no seu tocador de áudio, no trânsito, aí na sua corridinha matinal, na academia. Depois deixa o like também, é importante saber que vocês estão aqui ouvindo esta edição do nosso podcast. Para a gente fechar, Thiago,
Creio que abordamos aqui um contexto amplo sobre o que você faz, mas aí vem uma pergunta até um pouco mais difícil. A gente está gravando em novembro, então quem estiver ouvindo depois já sabe aí se o Botafogo conquistou ou não os títulos que está em disputa no momento, mas conquistando ou não, já merece destaque e também parabéns pelo trabalho que é desenvolvido. Eu queria saber de você, Thiago, quanto que você, o que você percebe que é o diferencial nessa temporada do Botafogo? Essa temporada com repleto de bons resultados, de sucesso, de um jogo bem jogado, né? Tanto grande mídia, torcedores gostando, a forma como o Botafogo vem jogando, os destaques individuais também de vários atletas. Mas, como eu disse, conquistando o título ou não, é uma temporada aí marcante para o Botafogo. E a que se deve isso? Como você está no dia a dia? O que você percebe em relação a esse sucesso do Botafogo? Eu acho que o sucesso é sempre multifatorial, né, ou seja, nós temos sempre diversas razões para o sucesso acontecer. Eu acho que quando nós chegamos, e o mister propôs-se e a pessoa dele em si tem muito esta vertente, o mister é muito intenso nas palavras, é muito competitivo, hum, e eu acho que ele consegue, ou seja, tem uma mentalidade vencedora, é isso que eu quero dizer. E eu acho que isto acaba por também, e o mister tem esta capacidade de poder passar e desenvolver esta mentalidade para o grupo. E aquilo que eu te estava a falar, quando nós chegamos e que vimos um grupo que trabalha, um grupo que se dedica, criando esta mentalidade vencedora de reagir às adversidades, que independentemente daquilo que acontecer, nós vamos sempre à luta, entramos sempre para ganhar em todos os jogos. Esta mentalidade vai evoluindo e vai crescendo. Depois, juntamente com tudo, ah, com os bons resultados, a forma como a equipa tem vindo a jogar, eu acho que tudo isto favorece esta onda positiva de mentalidade forte. E nós muitas das vezes temos também esta percepção, e nós já tivemos alguns jogos este ano, em que predominantemente aquilo que aconteceu foi a nossa capacidade de luta, a nossa resiliência, a nossa agressividade, e nunca desistir, seja ele o objetivo que for. E eu acho que esta questão desta criação desta grande mentalidade à volta do grupo, à volta do clube, porque toda a gente pensa o mesmo. Isto não é só uma questão de staff ou equipa técnica, ou de jogadores, desculpa. E eu acho que todo mundo pensa de uma forma muito idêntica. E é o que estás a dizer, independentemente do desfecho final do campeonato, isto é uma coisa que fica e que marca, que é a nossa mentalidade enquanto equipa. E aquilo que nós estamos dispostos a fazer e que nós estamos dispostos a lutar. Eu lembro perfeitamente nós este ano, já ganhámos, já empatámos vários jogos nos últimos minutos, porque a equipa precisamente nunca desistiu e vai sempre à luta. E depois tudo isto aliado, a qualidade, a capacidade física da equipa, a agressividade e esta mentalidade vencedora, acho que tem sido um fator diferenciador da nossa equipa. É verdade que depois, e nós todos temos essa consciência, que um coletivo forte desenvolve individualidades, né, e promove muitas individualidades e felizmente temos tido evolução dos jogadores. E eu acho que do ponto de vista até geral de todos, uns mais, outros mais predominantes, outros até menos, mas a verdade é que esta mentalidade vencedora de todo o grupo e de todos os jogadores e da equipa e do clube ajuda muito na nossa forma de trabalhar. E a verdade é que tem sido um caminho, na minha opinião, brilhante ou muito bom. Temos deixado uma marca muito boa, independentemente do final, porque obviamente a Libertadores é um jogo, uh, portanto às vezes pode acontecer tudo, mas a verdade é que e eu acho que nós, com esta mentalidade e com esta forma, estamos sempre muito mais perto de ganhar. E eu, e toda a gente, acredita muito nisto, acredita muito neste processo, passo a passo, uma coisinha de cada vez, sempre pouco a pouco, jogo a jogo, vamos sempre elevando o nosso nível, vamos sempre melhorando. E eu acho que isto tem sido um fator, se eu tivesse que eleger um, acho que teria sido um fator muito importante para nós. Esta questão desta criação desta mentalidade vencedora dentro do clube. Excelente, excelente. Por mais do que os resultados, é a forma como esses Uhum, resultados aconteceram, né, é o uhum, legado que fica. Os resultados, eles são importantes, com certeza, é o claro. objetivo principal, mas como isso foi feito, é o que vai marcar a história do Botafogo e marcar também aí o trabalho dessa temporada
brilhante, e até esse trabalho brilhante também é importante para o futebol brasileiro, porque a vinda de profissionais como vocês, que vêm de outros países, com outras culturas, vêm aqui com sucesso, faz com que profissionais aqui também abram os olhos em formatos diferentes de trabalho para que possam atuar. Então, desejo sucesso para você, Thiago. A gente está gravando aqui antes das finais. Espero que dê tudo certo, a equipe conquiste aí os títulos. E, desde já, agradecer a sua participação aqui conosco. Espero que você possa voltar para depois compartilhar um pouco mais a respeito Uhum. de novas tendências, do que é feito no dia a dia de trabalho. Creio que hoje o pessoal tenha entendido um pouco do como é feito o trabalho no Botafogo, mas quem quiser conversar com você ou te seguir nas redes sociais, por onde que te encontra? Não, normalmente eu não pessoalmente não sou uma pessoa muito dada a redes sociais, a verdade é essa, tenho pouco jeito para isso. Mas pessoalmente a questão do meu Instagram estão perfeitamente à vontade, não tem problema nenhum, que é onde eu partilho, pouco, mas partilho um bocadinho mais da minha vida profissional. Portanto, sempre que surgir algum tipo de questão, algum problema, dúvida, estão perfeitamente à vontade. Dentro da minha possibilidade, eu tentarei ajudar. Então, pessoal, depois sigam lá, @Thiago A. Lopes. Então, dê uma Isso. olhadinha para acompanhar um pouco do trabalho do Thiago. Bom, Thiago, novamente agradecer a sua participação. Já fica o convite aberto para você voltar aqui no nosso podcast para a gente continuar batendo esse papo. João, muito obrigado e muito sucesso. Essa foi a edição 160 do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou, deixa o like aqui no YouTube, deixa seu comentário. Muito importante saber o que vocês estão pensando em relação aos nossos convidados, o papo que foi feito aqui, tá bom? Se inscreva no canal, espero você na próxima semana para mais um convidado aqui no nosso podcast. Grande abraço.